Pessoal, muito obrigado, viu? Desde já pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no Espaço Novo Tempo de Piracicaba para falar de um tema que eu sou apaixonado, que é o tema de missão. E hoje a gente encerra, né, esse ciclo de 4 episódios e a gente vai ver um pouco mais do que Deus tem feito. Na verdade, Deus tem feito maravilhas através de ONGs, de instituições como a Maranata, e por meio de pessoas também, como eu e você, que se colocam nas mãos de Deus para serem usados aonde Deus quer que a gente esteja, né? E praticamente o Paulo acho que já falou tudo. Meu nome é Marcos, eu sou de Belo Horizonte, eu ajudo a Maranata na coordenação de projetos também, enfim. E hoje eu queria falar basicamente 2 coisas. Com a gente reunido aqui para a gente pensar, primeiro, um pouco sobre missão mesmo, e depois, já considerando que vocês ficaram aí interessados, empolgados, eu vou falar um pouco sobre o voluntariado em si. Tá? Então, algumas dicas, não é nada, tinha os 7 passos para a felicidade, nada de autoajuda, nada disso não. Porque eu numerei ali algumas dicas, mas é porque o que me veio à mente que seria interessante, né, bem geral, assim, para a gente tratar aqui hoje também. Se você trouxe sua Bíblia, eu vou pedir para você abri-la aí no livro de Mateus. Foi o primeiro texto bíblico lido aqui pelo Rodney. Foi o primeiro participante, nosso amigo, que falou do Quênia também. Abra sua Bíblia, smartphone, enfim. Em Mateus, no capítulo 28, é uma passagem muito conhecida, né? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versos 18, o 19 e o 20. E ele vai passar em algum momento aí. Esse texto é muito conhecido, né? Todo mundo achou aí. Feche seus olhos só um instante. Vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus, obrigado porque temos a oportunidade de mais uma vez abrirmos a Tua Palavra. Temos a liberdade, né? Podemos prestar culto a Ti. E agora te pedimos que o Senhor fale a nossa mente e ao nosso coração mais uma vez. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Esse texto de Mateus 28, capítulo 28, os versos 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Isso, Jesus está indo embora, né? Reuniu os 11, e aí, em meio à despedida, ele fala assim, verso 19. Desculpa, o 18 ainda, o finalzinho. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É um texto muito conhecido, chamado de A Grande Comissão, né? Não é a grande sugestão, nem uma grande dica. Pode passar aí para mim, por favor, que eu estou apanhando aqui. E aí, eu queria só destacar alguns pontos que o Rodney já falou. Basicamente, quem que dá essa ordem? Cristo, e não é o Cristo que até então estava ali vivendo com os discípulos normalmente, já é o Cristo ressuscitado. E aí, por isso que ele fala que toda autoridade agora ele tinha, né, autoridade divina. E aí ele fala para os discípulos, né, olha, vão, façam discípulos, batizem, né, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Essa ordem aí é para alguns, é para todos. Então, essa ideia de, eu não tenho chamado, você é discípulo, você tem um chamado. Você já foi comissionado. Você tem 2 alternativas, se você é discípulo. Ou você cumpre, ou desobedece.
Basicamente isso. Todos foram comissionados. E aí eu queria só destacar Romanos 10, 13. Quem tiver a Bíblia aí também, ou o smartphone, Romanos, capítulo 10, os versos 13, 14 e 15, que destacam a necessidade da grande comissão. O verso 13 fala assim, e é um verso muito conhecido, e olha o contexto desse verso. Verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor, o quê? Será salvo. É um verso muito conhecido, mas olha o contexto dele. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou boas novas em outras versões. E aí eu fiquei pensando, para a gente discutir aqui um pouco, né, e pensar juntos, o que é missão? E aí eu fui ao dicionário, alguns dicionários online mesmo, e peguei algumas definições. Trouxe as 3 principais que eu listei em pesquisas rápidas pela internet. A gente vai encontrar ato de enviar ou de ser enviado, encargo, uma incumbência, desempenho de um dever, e a terceira ali, razão de ser, fim. Quando eu penso em missão, eu lembro de valores, de visão. Se você entrar num site, eu não sei se o Espaço Novo Tempo aqui já tem algum site, eu tenho um Facebook, mas enfim, se você entrar no site de qualquer, atualmente, empresa, escola, universidade, você vai encontrar lá missão, valores, visão. Teve um dia que eu estava com meu pai numa casa de autopeças, e aí estava uma plaquinha lá, a missão da casa de autopeças, a visão, os valores. E mais recente, a minha esposa comprou uns pães num supermercado, e o pacotinho dos pães estava lá, a visão do supermercado, ser um empreendimento que leve prazer às compras, de não sei o quê, um negócio, a visão, missão e valores. E aí eu queria destacar daqueles aquelas três definições, eu queria destacar a terceira, então. Razão de ser, fim. Porque quando a gente vê a missão de uma determinada instituição, de um determinado, enfim, grupo empresarial, indivíduo, ele está falando da razão de ser. Qual que é a missão de tal lugar? Qual que é a razão de ser? Ou seja, qual que é o seu propósito existencial? Aquele determinado local, aquele determinada loja, vamos dizer assim, qual que é o propósito existencial? Ele existe para quê? Essa é a missão. Então, se a gente aplicar essa definição para a nossa vida, eu já queria fazer a segunda pergunta. A primeira estava lá no primeiro slide. Qual é a sua missão? E aí eu já queria perguntar para você, qual é o seu propósito existencial? Você existe para quê? Só para disputar oxigênio com o colega do lado aí? Não, tem que ter algo mais. E aí, se a gente for espelhar na missão de Cristo, uma das missões dele, foram várias, servir a humanidade que ele mesmo criara, né, para nos deixar o exemplo. Ele sabia que o servir o próximo, nos faria bem. Então, ele já deu exemplo. A vida de Cristo durante a terra aqui foi uma vida de serviço. A gente vê isso o tempo inteiro. E aí, quando nós servimos, quando nós somos enviados, note todas aquelas definições nessa frase. Quando nós servimos, quando nós somos enviados em missão, com alguma incumbência, alguma tarefa, nós entendemos o quê? A razão pela qual a gente vive. E redefinimos ou definimos os nossos o quê? Valores e a nossa visão. Muda. A gente muda os nossos valores. A gente redefine os nossos valores de vida. Redefinimos nossa visão de vida. Muda muito. Quando a gente passa a servir o outro, onde quer que esteja, onde, né, quer que a gente vá. Obrigado.
E aí, infelizmente, muitas pessoas, erroneamente, às vezes com razão, associam missão, trabalho missionário, projetos a privação e sofrimento, ao invés, por exemplo, de diversão e realização. E aí alguns aspectos podem contribuir para isso, né? Eu vou dar alguns exemplos, como algumas diferenças culturais que nem sempre são fáceis. E quando eu falo diferença cultural, eu não estou falando só de um país distante, não. Às vezes, dentro do Brasil, a gente enfrenta diferenças culturais que... Meu irmão foi trabalhar lá no Rio Grande do Sul. Ele estranhou um monte de coisa. Eu tenho uma irmã que foi morar no interior da Bahia. Ela estranhava alguns costumes, alguns hábitos, né? E várias dessas diferenças, algumas tarefas árduas que a gente tem que fazer. Hoje, a gente teve a programação aqui, várias pessoas ficaram para limpar o chão, né? E, às vezes, essas pessoas não receberam, não sei, eu estou só exemplificando. Às vezes, a gente vai fazer porque é preciso. E aí, eu não vou receber, às vezes, um obrigado. E eu estou falando de limpar o chão, né, de um espaço como esse, mas a gente, às vezes, na missão, tem que lavar um banheiro. Você tem que usar o banheiro? Isso quando o banheiro não é o mato, né? Aí não precisa ser lavado. Mas, enfim, tem que lavar o banheiro. Quem vai lavar? Aí eu já escutei assim, não, eu estou aqui para a missão, eu vim para a missão, eu quero servir. Então, a gente precisa de 3 pessoas para lavar o banheiro. Vamos lá. Não, eu estou aqui para a missão, eu estou aqui para servir, mas não, o banheiro não vai lavar. Enfim, serviços degradantes, falta de reconhecimento, às vezes são coisas que podem acontecer, né? E aí é verdade, nem sempre é fácil, agradável ou imediatamente prazeroso, mas servir sempre mudará a sua vida para melhor, sempre. A gente sempre esquece as coisas mais difíceis, e quando lembra a gente dá risada depois, é muito tranquilo. Eu vou dar alguns exemplos mais para frente. E aí eu queria já dar alguns exemplos de um projeto que eu participei junto com a Ana e com o Paulo, que são membros aqui que a maioria, se não todos, eu acho que conhecem. A gente foi para a Índia, ali é um mapinha da Índia, e a gente foi naquele cantinho ali do Nordeste da Índia, onde tem uma setinha vermelha. Uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre a Índia, que a Índia é um país muito grande, dimensões talvez parecidas com a do Brasil, e a complexidade da cultura indiana. Então, quando alguém falar assim para você, olha, lá na Índia é assim, ou lá na Índia é assado, aonde na Índia é assim? Aonde na Índia é assado? Você tem desertos, você tem florestas tropicais, você tem todo tipo de cultura, vegetação, tribos, etnias, você tem simplesmente milhares de etnias, línguas, dialetos. Então, é uma cultura extremamente complexa. Eu acho que nem os habitantes lá compreendem toda a diversidade deles. E aí a gente foi lá para aquele cantinho ali, divisa com Nepal, a China, Mianmar, Bangladesh, está tudo ali pertinho. A gente foi construir uma igreja para substituir essa igrejinha que estava bem, vamos dizer assim, bem deteriorada, já era uma igreja antiga. Tem uma irmã nossa ali com, se não me engano, com as netinhas. E aí a gente construiu com esse grupo aqui, éramos 10 voluntários do Rio, São Paulo, Manaus, de vários estados e cidades do Brasil, Bahia, enfim, tinha vários ali. E aí a gente foi construindo, né, tijolinhos, vocês estão vendo ali, tijolinhos de barro, a estrutura, e a gente foi subindo. Só uma curiosidade, quando a gente chega num projeto da Maranata, a gente já tem essa base aqui pronta, tá? Os funcionários da Maranata constroem aquela base de cimento, a gente sobe as paredes, o telhado, a estrutura, ok? E a igreja, depois de um tempo, ficou assim. Olha que gracinha. Né? A igreja de Somentim, ou algo próximo disso. Lá é a etnia Panar. Eles são Panar, e então eles falam Panar. Ok? Kublai?
Shibum é obrigado e também serve como uma saudação. Kublei. Se você for falar, tipo, muito obrigado, é Kublei Shibum. E aí, eu queria aqui, agora, falar de algumas dicas, vamos dizer assim, para voluntariado. Eu separei 10 dicas, mais ou menos igual eu falei, não é autoajuda, não. Tá? Mas são pontos que eu acho que são necessários, e são dicas de vários projetos que eu passei com a Maranata e com outros grupos também que fazem missão, tanto no Brasil quanto fora também em outros lugares. O primeiro, talvez, a gente poderia pensar em planejamento. E isso eu já começo aqui dando as dicas para os futuros missionários que vão fazer missão, que vão viajar, que vão fazer missões de curto prazo, principalmente com a Maranata, né? Ou com outra instituição, com outro grupo. Tem crescido muito, né? A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco também. Planeje-se. Data da viagem. Eu, por exemplo, trabalhava como professor, só tinha férias escolares. Então, não era qualquer data que eu poderia ir. Ou quem trabalha, quem é autônomo, que precisa sair em determinada época do mês. Enfim, são apenas exemplos. Capacitação. Qual é a língua local? Né? Hábitos, como é o local. Se prepare de alguma forma. É possível, né, você já ir se preparando para aquele lugar onde você às vezes sonha servir, onde você tem orado para Deus te levar e te dar uma experiência? Se capacite, né? O aspecto financeiro também, que entra no planejamento. Muita gente, quando pergunta, quanto que é? Eu tenho que pagar tudo? Eu falo, sim, você é voluntário. Como voluntário, você precisa arcar com as suas despesas. Quanto que é? Aí a gente fala, dependendo do valor de cada projeto. Muita gente acha que ele tem que desembolsar do próprio bolso. Se ele tiver, ok. Mas eu conheço inúmeras histórias de doação. As pessoas não tiram, não bancam, não pagam todo o custo da viagem. E até porque a doação ela faz parte do envolvimento de outras pessoas que muitas vezes querem ir, não podem por algum motivo, e elas podem participar doando, né, para as pessoas de lá ou ajudando pessoas que estão indo para lá. Então, você pode pensar em recursos próprios, mas de amigos, familiares da igreja local. Um segundo aspecto que eu queria destacar com vocês, né, passe tempo com a comunidade. Quem foi já sabe. O mais importante, na verdade, são as pessoas. A construção, né, um dos slogans da Maranata que eu acho fantástico, que a Maranata ela trabalha construindo pessoas por meio de construção de edifícios necessitados com urgência. Então, a Maranata ela constrói pessoas. O edifício é algo secundário. A gente está preocupado com construção de pessoas. E aí, socialize com as pessoas. Converse, né? Troque ideias, informações. A gente gosta, eles gostam. Né? Na maioria das vezes, obviamente. Respeite também quando não for adequado ou quando a pessoa não quiser também. Né? Evite, eu pus ali a questão da internet, né? Evite passar muito tempo na internet. É um pouco, às vezes, chato quando você está no meio da floresta amazônica, no meio de uma tribo indígena, e tem um sujeito perguntando que horas que vai ter um Wi-Fi, que horas que pega, onde pega internet aqui. E aí o líder lá da aldeia fala assim, a internet só pega no alto daquele morro lá, quase 1 quilômetro. E aí você vai ver um indivíduo indo todo dia, de madrugada, sei lá, indo lá caçar o sinal da internet. Beleza, tranquilo, tem que dar sinal de vida, tem que falar que está vivo pelo menos. Mas evite passar muito tempo na internet. Aproveite a experiência que você está tendo. Né? Aproveite. Né? E a internet, hoje em dia, a gente sabe que cada vez toma um pouco mais do nosso tempo. Então, é uma dicasinha bem prática essa.
E outra coisa, quando a gente fala de construção de pessoas, muita gente, essa provavelmente é a dúvida de alguns aqui, era a minha também. Por que a gente vai gastar, às vezes, um valor alto para enviar um voluntário, se a gente podia enviar um profissional que faria o serviço, às vezes, até melhor do que o que a gente faz? A principal razão, e eu sempre falo isso, a principal razão que eu vou dar aqui, você só vai conseguir entender lá. Você não vai conseguir entender aqui, mas mesmo assim eu vou te falar. A principal razão é porque você precisa ver por você mesmo, e quando a gente vai lá, né, profissional nenhum faria esse trabalho pessoal com a comunidade. O profissional, ele está preocupado, e muitas vezes a gente tem profissionais juntos, o profissional ele está na obra, né? O voluntário, ele está na obra, mas ele está com as pessoas, né? E aí, profissional nenhum faz isso. Estou falando nenhum, generalizando, mas não é objetivo profissional. O voluntariado é diferente por conta disso. Tá? Mas a gente só vai entender o dia que a gente estiver lá. O dia que a gente estiver despedindo, né, Ana? E aquele chororô completo, a gente marcando encontros no céu, com pessoas que provavelmente estarão lá conosco. E o legal da missão é isso também, que a gente vai conhecendo já as pessoas que estarão lá. Pessoas muito diferentes da gente, a gente já vai conhecendo. Então, a gente já está aumentando o nosso círculo de amigos lá da eternidade. Uma outra, aqui algumas fotos de uma visita que a gente fez à casa daquela senhorazinha que estava na porta da igreja. Daquela outra foto, a gente visitou a casa dela, ela trouxe as crianças para a gente conhecer, ela estava super empolgada, uma gracinha. A irmã, o esposo dela ali à frente. E aí a gente foi lá à casa dela e conversamos um pouco, reunimos, fizemos uma oração e voltamos. Aí, essa irmã foi a irmã que doou o terreno para a construção da nova igreja. Ela ganhou o terreno por herança porque lá é uma sociedade matriarcal. Então, os bens passam da mãe para a filha. As mães, o nome final é o da mãe, é o da filha, e assim sucessivamente. Então, é a mulher que doa o terreno, é a mulher que herda as coisas, é bem diferente, é interessante. E é óbvio que elas se orgulham disso. Em outros lugares da Índia, onde as moças, né, as meninas são desprezadas, lá eles fazem festa quando nasce uma menina, porque é uma sociedade matriarcal. É muito diferente, né, interessante. Uma outra coisa, respeite as pessoas. A gente estava falando ali, né, de gastar tempo com a comunidade e às vezes respeitar. A questão de fotos, por exemplo, a minha esposa até briga comigo que eu tiro muito pouca foto. Eu estou aqui, por exemplo, ela fala, cadê as fotos? Cadê as fotos? Está me cobrando agora há pouco. Eu sempre falo com os grupos, pessoal, a gente não está fazendo safari, né? Não é aquele paparazzi com a máquina o tempo todo, né? Vão com calma. Tire foto à vontade, mas, por exemplo, mostre para as pessoas a foto que você tirou. Isso é uma dica bem prática. Elas amam. Tem pessoas que viram, adultos nessas regiões, que viram pela primeira vez na vida seu rosto numa tela digital. Nossa, elas dão gargalhadas, assim, acham o máximo. Então, compartilhe esses momentos com as pessoas, né, e respeite as diferenças. Nem sempre a gente vai pensar igual, principalmente em culturas tão, né, diferentes. E mesmo entre os voluntários. Tem gente ali, aqui é o grupo de voluntários, esse do meio, tem um moreno de bigodinho ali, bem com cara de indiano mesmo, é o Kotesh, é um funcionário da Maranata que nos recebeu no aeroporto. E naquele grupo de voluntários tem gente de todo jeito, de todo tipo, né? Então, relaxa, respeite o seu colega também, que está num tempo talvez diferente, né? Enfim, a gente vai falar mais disso. Ali é uma foto, aquela ali é minha esposa, Débora, com algumas crianças ali, na construção. Além do respeitar as pessoas, né, por diferenças culturais, a gente facilita muito quando a gente procura se adaptar de alguma forma culturalmente. Aí eu pus uma foto nossa ali com ela, vestiu um sari, que foi oferecido
pela esposa do Kotesh. Ela levou algumas roupas e ofereceu às meninas. A Ana vestiu também, para ter experiência. E eles gostam, eles veem nisso uma certa empatia da nossa parte. Né? Eles gostam, eles também acham o máximo. E querem tirar fotos, enfim. Ali o Mani, que é o esposo esqueci o nome da esposa que o doutor, mas aquele é o Mani. Eu falei um dia lá na dedicação da igreja, aí ele tirou um cachecol, ele usou esse cachecol todos os dias, ele não tirava para nada. Claro, né, eu chorei até, o dia que ele tirou o cachecol e pôs no meu pescoço, assim, enrolou. Aí você não sabe o que você faz, o cara está enrolando o cachecol no seu pescoço. Aí você fica meio paralisado, esperando ver o que vai acontecer depois. Né? Agradeci, abracei ele e tudo, chorei até, foi muito bonito da parte dele. Né? Era um presente, né? Um reconhecimento, enfim, eles ficam muito felizes. E eu ia falar de uma frase que a gente ouviu deles, que eles falaram que nós éramos anjos. Nós éramos resposta de orações de anos que a vila tinha feito. Isso é o que mexe com a gente, né? Isso não tem preço mesmo, é o que muda a nossa vida, enfim. O espírito coletivo, né? Entre um grupo, você precisa ter um espírito mesmo de serviço, um espírito coletivo. Então, qualquer organização, a gente vai precisar de horários, de combinados, de tarefas, enfim. Evite ser subversivo. Eu até falei que estaria aqui hoje, eu mandei no grupo de WhatsApp que vai para o Uruguai. Então, se tiver alguém assistindo, isso aqui serve bem, essa parte do espírito coletivo. Já fica a dica aí. Evite ser subversivo, né? A gente precisa andar junto. Ah, mas eu não faço nada que eu quero. Eu não quero ir para lá agora. Mas a gente precisa ir. Então, todo mundo tem que ir. Não dá para, agora eu vou passear, vou tirar foto lá das montanhas do Himalaia. Né? Sozinho, vai sumir, ninguém vai achar, e aí? Né? Não, vamos andar em grupo, relaxa, fica calmo. É um espírito coletivo que precisa ter no voluntariado. A gente precisa disso. Respeite os horários, fique junto com o grupo, né, e normas de segurança. Eu, por exemplo, tive a atenção chamada lá por falta de capacete. Né? Aí o cara fala, cadê o capacete? Aí você passa uma vergonha e nunca mais tira. Né? Até almoça com o capacete e fica lá para não passar mais vergonha. Né? Esteja aberta a culinária local, por exemplo. Eu amo experimentar comidas diferentes. Amo. Né? Tenho paixão nisso. Só que a pimenta ali era brava, irmãos. Nossa, a pimenta foi difícil, né? Mas, enfim, experimente, né? Busque alternativas para a pimenta, para o tempero que seja, enfim. Aquele rapaz de camisa vermelha em pé, ali à esquerda, ele é o Bitu, o nome dele é Bitu, ele é indiano, ele é hindu, mas ele trabalha muitos anos com a Maranata confia nele para cozinhar, então a gente não passa mal, isso é uma garantia. Né, por conta de temperos e de água, enfim. E ele é muito um cozinheiro assim, espetacular. E aí a gente fica assim, será que a gente faz para o voluntário uma comida mais tranquila? Eu falei, não, a gente tem que experimentar um pouco também. Quando o bicho estiver pegando, a gente alivia um pouco, aí vai na fruta, no cereal ali. E só destacar esse balde aqui no canto inferior direito, não é um balde, né? É um cesto. Não dá para ter muita noção ali, mas é um cesto grande, alto. Então, ele é alto assim, né? Alto, grande. Uma senhora chegou com esse cesto lá um dia, cheio de batata. Aquilo ali são batatinhas doces. Lotado. E aí a gente comeu assada. Uma delícia, só que a gente, né, não conseguiu. E a gente brincou, gente, tem que comer isso aí. Enfia o bico na batata e vão comer batata. Mas estava uma delícia. Muito, muito gostosas as batatas que a irmã levou para a gente, né, com uma demonstração também de carinho. Então, aproveite a culinária local.
Mais do que o espírito coletivo, e aí um, né, tem ligação com o outro, a gente precisa de um espírito missionário, um espírito de serviço. Eu pus ali de propósito uma foto que a gente tirou depois, no Taj Mahal, o famoso Taj Mahal. E aí eu destaquei ali que missão, mesmo transcultural em outros países, ela não tem nada a ver com turismo, ela é diferente, a gente tem que separar isso. A gente está tendo muitos grupos, tem crescido muito. Eu listei recentemente, a gente tem mais de 10 grupos no Brasil, no NASP, enfim, várias ONGs, vários grupos que têm feito missões, projetos no mundo inteiro. Isso é muito positivo. Eu acho fantástico. Experimente, vá com os grupos, eu já fui com vários. Mas eu tenho só um receio, porque eu tenho visto lá no terreno, no campo mesmo missionário, objetivos muito... Teve um dia que eu estava num determinado lugar com outro grupo, que não é Maranata, tá? Deixar bem claro. E aí o pessoal sumiu. A gente estava reformando uma escola. Quase que eu falei onde, né? E o povo ia... A gente estava reformando uma escola, fica lá no Egito. E aí o grupo sumiu. E cadê o povo? Cadê o povo? O povo estava olhando a viagem que eles precisavam resolver ali, as passagens de onde eles iam depois. Não tem problema, mas na hora todo mundo ali atarefado, as horas passando, tinha muito serviço para a gente fazer, enfim. Então a gente precisa diferenciar essas coisas. E ali aquela foto maior ali, onde tem umas bandeirinhas, é a igreja antiga, a gente fazendo a escola cristã de férias com as crianças. E o interessante é que começa com um grupinho sempre pequeno, 20, 30, aí no dia seguinte tem 40, 50, no outro 60, 70, a gente chega fácil a 100, 120 crianças. A comunidade vai, no boca a boca, vai divulgando e vai enchendo. Essas moças são irmãs. Eu não sei quem reparou em alguns slides anteriores, tinha uma foto que até a Ana aparece, ao lado dessa primeira que está em pé de vermelho, com um casaquinho vermelho, a Ana estava quebrando pedra com ela. Era num terreno ao lado do terreno da construção. No terreno ao lado, elas trabalham quebrando pedra. Então, vem pedras grandes, eles vão quebrando até fazer brita. Eu acho que eles vendem isso depois, enfim. No horário de descanso, de quebrar pedra, elas iam buscar água. Andavam por muitos metros, não sei se chegava a 1 quilômetro, e traziam aqueles, tipo um balde de metal, aquela tigela, cheia de água para a construção. Eu não lembro se foi a de vermelho ou a outra ali. Teve um dia que a gente chegou na obra de manhã, cedo, e tinha uma pilha daqueles tijolinhos de barro, e tinha uma caixa de isopor cheia de água, porque o tijolinho, para ser usado na construção, ele vai sendo molhado, ele vai sendo encharcado. Quanto mais molhado, melhor para fazer a liga com a massa, né, com o cimento. Então, a gente vai molhando o tijolinho. E aí eu olhei, não tinha ninguém, beleza, eu vou molhar os tijolos no iniciozinho. Estava de manhã cedinho. Nessa época, a gente pegou por volta de 0 graus na madrugada, um pouquinho negativo às vezes. Então, imagina, de manhã cedinho, aquela neblininha assim, no meio do mato. A água que estava lá no tempo, ela estava muito gelada. E aí, eu tentei com luva, tentei sem luva, tentei, o que vocês imaginarem, e eu fui molhando, só com o dedo, né? E o serviço não rende, né? Tentar não molhar o máximo possível. O fato é que eu não durei muito, porque minha mão estava doendo, a mão dói, né? No frio, a minha mão estava doendo muito. E aí eu não aguentei, fraquejei mesmo, larguei os que eu já tinha molhado e pensei, vou pegar um outro serviço, qualquer coisa, depois eu volto. Passou um tempo, eu esqueci, olhei para lá, essa irmã nossa, ela estava lá, molhando. E ela passou a manhã inteira, a parte da manhã inteira,
agachada, molhando quase meia pilha de tijolos. Eu quase chorei nesse dia, viu? Quando eu vi, o que eu não aguentei, ela ficou a manhã inteira agachada, molhando os tijolos. Eu vi que eu precisava estar muito mais com um espírito de serviço ali do que eu achava que estava. O 8º, né, para encerrando, compartilhe as experiências depois com a sua igreja. É isso que a gente tem feito aqui. Motive as pessoas, né? Seja positivo. Seja positivo. Não conta só, eu tomei banho de caneca lá o tempo todo, no frio, né? Por que você não conta assim, cara, foi muito divertido, foi muito legal. A gente tomou banho de caneca. Aí, a primeira noite não tinha água quente, não. Foi um pouco mais difícil, mas foi muito legal também. Você viu o cano passando, você ficava pensando, por que não colocaram uma ducha nesse cano? E aí a torneirinha está lá embaixo. Aí você fica agachado jogando a canequinha. Esse é o banho, não tem outro jeito. Se quiser o banho é assim. E aí, seja positivo. Isso foi muito legal. Hoje a gente dá risada disso. Não tem problema nenhum com isso. É experiência para contar, né? Compartilhe isso, motive a igreja e valorize as ótimas condições que a gente tem para adorar. Primeiro, que a gente tem liberdade, né? Tem muitos lugares onde a gente não é possível, né? E a gente tem ótimas condições. Olha como a gente está aqui, né? Isso é muito bom e às vezes a gente não pensa nisso. Eu lembro que quando eu cheguei do meu primeiro projeto, vocês vão ver algumas fotos ali do Espaço Novo Tempo. Por coincidência eu frequento lá em Belo Horizonte. Essa sensação eu não a perco. Eu cheguei num sábado, o primeiro sábado após uma viagem que eu fiz missionária. E aí, quando eu cheguei, eu vi, geralmente as entradas, né, das nossas igrejas, elas são no fundo. Eu vi aquele lugar bonito, todo mundo sentadinho. Eu olhei assim, porque quando a gente chega de um projeto desse, a gente, não sei se tem essa expressão aqui, sangue no olho. Tem? Sangue no zóio? Lá em Minas também é sangue no zóio. Quando a gente chega de um projeto, a gente chega com sangue no olho, com sangue no zóio. E aí, quando eu cheguei, eu vi todo mundo sentadinho numa igreja confortável. Eu, pilhado, sangue no zóio. Tem alguma coisa errada. O que esse povo está fazendo aqui? E eu só lembrando, eu estava com a viagem ainda, o coração ainda estava disparado, e eu lembrando o pessoal lá, gente, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Isso não pode ser normal, né? Enfim. E aí, essas são as crianças, percebam que os bancos já estão mais cheios lá. Agora já vai até lá no final da igreja, não dá para ver direito, mas é uma igrejinha bem simples. E aí, uma outra coisa, antes que eu esqueça, a gente já vai encerrar aqui daqui a pouco. Quando a gente sempre que a gente vai contar casos de viagens, eu acho que a gente tem que ter muito tato, tem que ter muita delicadeza, porque, por exemplo, quando eu vou descrever essa igrejinha, né, eu não posso denegrir essa igreja. Eu não posso falar. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando de um lugar que ela foi, nossa, lá tinha muito lixo, né? Aí ela falou uma expressão com assim, não, só lixo. Aí eu fiquei pensando, imagina se alguém muito milionário, bilionário, trilhardário, vem aqui e fala, nossa, essa igreja aqui de vocês é muito, sei lá, muito fraquinha. Vocês vão gostar disso? Imagina você denigrir, vocês estão entendendo? Quando a gente fala, às vezes, da pobreza, das condições adversas, dos desafios que irmãos nossos enfrentam, a gente tem que ter um tato. A gente não pode, de certa forma, desmerecer também, né, o que construíram com muito carinho, zelam por isso. E aí a gente tem que ter esse tato, né, esse cuidado. E aí eu queria destacar, muita gente fala assim, mas esse povo fala só de viagem longe, né? E aí o nono, né, vocês percebam que
do primeiro ao 10º, eu estou chegando cada vez mais perto aí de vocês. Viva a missão perto de casa mesmo. Muitas vezes a gente vai entrar de cabeça numa missão perto de casa depois que a gente volta de uma fora. Muitas vezes a gente vai precisar desse sangue no olho construído fora. E aí eu pus umas fotos aqui, são fotos do Espaço Novo Tempo, de alguns projetos que a gente realiza lá, como feiras de saúde, provavelmente aqui já tenho feito também, um chá de mulheres, que foi muito legal, vieram mulheres da comunidade. Eles fizeram um sofá na praça, eu esqueci o nome desse... É tipo um teatrinho lá, que o pessoal chegava, quando alguém sentava, já vinha a banda tocando, vinha uns atores, enfim, foi muito legal. E a Adra, lá em Belo Horizonte, aqui são algumas meninas atendidas em uma das casas abrigo, que a Adra, lá em Belo Horizonte, atende. A Adra, ela cuida de 11 casas da prefeitura de abrigos. E aí, um domingo, quase um domingo, a ideia é tornar um domingo por mês, o Espaço Novo Tempo adotou uma das casas, a gente levar as meninas. Lá a gente ainda manteve a piscina, né, por enquanto. Aí eu estou com uma cadeirante ali, ela está em outras fotos. Teve sessão de cinema, teve palestra com uma psicóloga para plano de vida, futuro, essas coisas. Aula de maquiagem pessoal, em si mesmo e tal, jogos, brincadeiras, né? Faça a missão perto de casa mesmo. A gente precisa fazer, a gente deve fazer, né? E por último, e o mais importante, né? Olha que gracinha ali, né? As crianças orando. Busque a Deus. É Deus quem vai te dizer onde Ele te quer, né? E fazendo o que para Ele. Eu uso aquele termo, né, de missão de Deus, missio Dei. A missão é dele, não é nossa. A gente só tem o privilégio de participar. Ele nos chama. Na verdade, mais do que chama, né? Ele nos envia. Ou a gente desobedece ou a gente vai. E aí, ore a Deus, busque a Deus, peça a Ele capacitação, discernimento, e Ele vai te mostrar onde Ele te quer, onde Ele nos quer. Eu gosto muito dessa frase do Bill Hybels. Imagine como seria você encostar sua cabeça no travesseiro à noite e dizer: sabe o que eu fiz hoje? Trabalhei em equipe com Deus para mudar o mundo. Olha que frase linda. E aí ele vai falar que esse desejo de mudança, de mudar o mundo, de fazer algo grande, algo diferente, algo significativo, foi colocado no coração de todo ser humano por Deus. Isso vem de Deus, esse desejo. Desculpa. Tem um videozinho, se vocês permitirem, só mais esse tempinho, ele é curto, de 3 minutos e pouco, e aí a gente encerra um videozinho, que o Paulo fez quando aquele informativo mundial que vem na lição, né, da escola sabatina que a gente estuda aqui na Igreja Adventista, o Paulo fez esse videozinho conta com mais detalhes e mostra mais cenas do projeto que a gente participou lá na Índia, tá? E ele é rapidinho e aí a gente encerra. Oi pessoal, esse aí sou eu. Meu nome é Paulo e aí eu estava no primeiro sábado na Igreja Adventista de Somantin, lá na Índia, onde nós tivemos a oportunidade de participar com os nossos irmãos lá. A Índia, como vocês sabem, é um país muito grande e a região que a gente estava era lá no cantinho, lá no nordeste da Índia, na região de Jowai, onde você pode ver aí a localidade da nossa Igreja Adventista de Somantin. Em dezembro de 2016, eu e minha esposa Ana Carolina tivemos a oportunidade de participar junto com o Maranata de um projeto de construção de uma nova igreja para esses amigos.
E aí nós fomos conhecendo pessoas muito especiais. Mais do que participar de uma construção de igreja, nós tivemos a oportunidade de participar da missão. E aprendemos que a missão não é uma construção ou algo que você vai fazer para os seus amigos, para os seus irmãos. Mas missão é viver algo para transformar a vida das pessoas. E vocês já viram durante esse trimestre muitas informações e os desafios que nós temos na Índia, onde mais de 1 bilhão de pessoas vivem no seu dia a dia a religiosidade. Elas vivem, a maior parte, mais de 1 bilhão no hinduísmo. E o cristianismo só representa 2,5% da população lá. E dos adventistas nós temos 1,5 milhão, que numa realidade como da Índia, da população da Índia, é muito pouco. Mas o cristianismo tem crescido e a missão também tem avançado. E nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas aí, como vocês podem ver, que apesar do trabalho difícil, apesar da vida dura, sempre nos apresentaram um sorriso no rosto e uma felicidade em viver. E isso fez a gente crescer muito, conhecer o que realmente é sentir, dar algo sem ter nada em troca para receber. E cada uma dessas pessoas se tornou importante na nossa vida. E essa importância é tão grande que aumentou ainda mais a nossa vontade de a cada dia estarmos mais e mais preparados para encontrar cada um desses amigos lá no céu junto com Cristo. Tudo isso foi muito importante para a nossa vida, porque fazer a missão, entender a missão, é muito mais que cada história da carta missionária. E você precisa participar, fazer parte de uma missão, para entender o que Cristo quer para você quando Ele disse para você ir e pregar o Evangelho. Essa era a igrejinha que estava no começo do vídeo, e assim foi a primeira reunião nessa nova igreja, que ao final de todo o projeto, de toda a construção, ficou assim. Bonita, né? E o recado que eu quero deixar para você é: não pense que missão é apenas uma história que você ouve a cada sábado na escola sabatina. Missão é algo que você precisa viver. Missão é algo que na sua rua, na sua cidade, no seu país ou em qualquer canto do mundo, Deus te chama para fazer. Por isso, onde quer que você esteja, viva a missão. Seja um missionário. Na Índia, no Brasil, onde quer que você esteja. Um abraço e a gente se vê num próximo encontro. Até mais. E aí, para a gente fechar, qual que é a sua missão? A Maranata, ela trabalha com... O que significa mesmo, Maranata? A Maranata, ela trabalha para apressar a volta de Cristo, fazendo a parte dela. E a gente pode fazer parte disso também. Onde você está, o que você pode fazer, eu até coloquei ali, só para exemplificar, Terças do Bem, que é um programa que vocês fazem aqui às terças, né? Todo mundo aqui está participando? Talvez não. Ah, Marcos, mas é porque eu não... Esse não é muito meu... Não é muito a minha praia. Ok, mas eu dou uma dica, experimente. Se realmente não for muito a sua praia, ok, o que você vai fazer? Ah, eu sou professor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Você está disfarçado disso, você está disfarçado daquilo. A gente vive a missão. Por isso que eu gosto mais do termo projeto. A Maranata, ela faz projetos. A gente não faz missão. Missão a gente vive. Por isso que eu uso mais o termo projetos. A gente faz projetos, porque missão eu vivo. Eu vivo a missão. A gente está em missão 25 horas por dia. Então, a gente tem alguns disfarces aqui nesse mundo, por enquanto. E aí, qual é o seu? O que você pode fazer ali? O que você pode fazer aqui no Espaço Novo Tempo de Piracicaba? Terças do Bem. Se envolva, participe, né? Ajude, colabore. Missão. Qual é a sua razão de ser? Lembra daquilo que a gente estava falando? Missão tem a ver com a sua razão de existir.
Você existe para quê? E aí, só para encerrar, para a gente pensar, qual que é a sua história de missão? Qual será a sua história de missão? Que você vai compartilhar talvez aqui um dia, com a sua família, com seus amigos. Você já pensou? Qual é a sua história de missão? Pense nisso. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade que temos de juntos nos reunirmos aqui para aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para aprender um pouco mais do teu amor por nós e do teu amor por todos os teus filhos nesse vasto mundo, para aprendermos um pouco mais da nossa razão de viver, da nossa razão de existir, que além de te louvar, é levar a tua palavra para outras pessoas também te louvarem. Que o Senhor possa nos usar, imperfeitos como somos, que o Senhor nos capacite, nos use e nos abençoe. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por Jesus. Amém.